Meu nome é Victor Rebelo, eu sou comunicador, consultor comercial e life coach. Esse vídeo é mais um bate-papo, é uma série de dicas para empreendedores e eu quero aqui conversar, vamos dizer assim, com vocês sobre um tema muito importante, que é a dificuldade que muitos empresários têm de lidar com um processo de mudança, iniciar um processo de mudança e até mesmo aceitar que é o momento de mudar algum paradigma, algum modelo, algum processo dentro da empresa. E isso muitas vezes quebra uma empresa, leva uma empresa para falência. Então, é muito importante a gente saber quando é o momento de aceitar que nós temos que mudar alguma coisa na empresa, algum processo e dar início a esse processo de mudança. Para isso, eu quero contar rapidamente uma pequena história do meu próprio processo que eu passei. Eu tive uma editora no Brasil, que também foi uma empresa de comunicação, durante quase 20 anos. Eu fundei essa empresa de comunicação quando eu tinha 23 anos de idade. Eu pedi demissão da editora que eu trabalhava como designer, como diretor de arte e fui trabalhar, então, fundei a minha editora, onde eu lancei uma revista que na época fez muito sucesso. Eram 50 mil exemplares por mês para o Brasil inteiro e para Portugal. Depois eu lancei outras revistas, sempre na área de desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, meditação. Eu gosto muito desses temas, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, práticas meditativas. É um campo que eu pesquiso muito, paralelamente ao meu trabalho na área de comunicação e consultoria comercial. Então, muito bem. Foi um sucesso, meus projetos foram um sucesso durante anos, mas muita gente sabe, nós passamos por uma crise no Brasil no mercado editorial. As pessoas estão cada vez mais deixando de ler revistas, não é? Antigamente nós vendíamos muito numa banca de jornal. Hoje, quem é que vai numa banca de jornal para comprar uma revista? São casos muito específicos. Não é? Casos muito específicos. Aqui em Portugal, onde eu moro há 3 anos, eu publico uma revista, mas ela é distribuída gratuitamente em pontos específicos. Não é? Revista para vender em banca, isso está acabando. Por quê? Porque nós passamos por uma revolução nos meios de comunicação, que foi o quê? O surgimento, o advento das mídias sociais, das mídias digitais, das redes sociais e das mídias digitais, não é? Com o sucesso do YouTube, com o sucesso desses canais de distribuição de conteúdo, do Google, não é? Como uma fonte de pesquisa na internet e outras plataformas de pesquisa, não só o Google, mas enfim, com esse crescimento do digital, as pessoas começaram a deixar de ler revistas e jornais. Então, muitas editoras começaram a falir, a deixar de vender. Então, nossas revistas foram diminuindo a tiragem ano após ano. Como eu mexo com o computador, eu trabalho com computação desde os 12 anos de idade, não é? Com 14 anos eu desenvolvi um jogo, um game eletrônico com 14 anos, aprendendo a programar sozinho. Depois eu entrei na escola técnica de programação de computadores, mas não segui carreira nessa área. Comecei a trabalhar mesmo foi com comunicação. Mas como eu venho dessa área de computação, para mim foi relativamente fácil mergulhar no universo digital. Então, como presidente da minha editora, eu percebi que nós tínhamos que abrir campo, não é? Tínhamos que desbravar outros territórios. Então, começamos a oferecer serviços de produção de sites, comecei a produzir programas para o YouTube, onde eu entrevistava escritores. Eu convidava alguns escritores de editoras, não é? E começamos então a produzir programas especialmente para o meu canal no YouTube.
em 2009, quando começou essa onda de curso digital no Brasil, quando estava bem no início ainda, quando quase ninguém tinha ouvido falar da fórmula de lançamento que o Érico Rocha trouxe para o Brasil, por exemplo, eu já estava iniciando um trabalho de marketing digital com os nossos leitores e eu cheguei a ter um curso na nossa plataforma. Na época eu montei numa plataforma chamada Moodle, muito utilizada por universidades no mundo todo, mas que é muito robusta, muito complexa, não tem nada a ver com essas plataformas de hoje em dia, que são super fáceis e oferecem muito mais recursos. Foi mesmo um período de dinossauro, vamos dizer assim, um período bem arcaico do ensino à distância. Foi o início do ensino à distância. E eu cheguei a montar um curso onde eu ainda nem sequer utilizava propaganda no Facebook, propaganda no YouTube, era só mesmo mail marketing, era só marketing para a minha lista de e-mails que eu captava, e eu cheguei a ter 500 alunos. Quer dizer, 500 alunos em 2009, sem os recursos de mídia, de marketing digital que nós temos hoje, é muita coisa. Muita coisa. Se você pensar que foi tudo captação orgânica, nada pago, foi muito interessante. Então eu fui abrindo o território, fui criando produtos digitais para suprir a falta da venda de material impresso que estava caindo. Mas eu cometi um erro pela minha falta de experiência. O meu foco ainda era produto impresso, revistas impressas. Então, todo esse trabalho digital eu ainda deixava em segundo e terceiro plano. Eu cheguei a ter uma loja, uma livraria virtual, onde nós vendíamos bastante. Cheguei a ter uma escola física mesmo. Eu dou palestra desde os meus 19 anos nessa área de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E cheguei a ter uma escola em São Paulo, onde dávamos palestras e cursos, tinha aula de Tai Chi Chuan também, aula de yoga, mas isso tudo eu fui deixando para segundo e terceiro plano. Eu sempre tive a venda de revistas como primeiro plano. Ou seja, eu cometi um erro. Eu tive dificuldade em mudar o meu paradigma comercial. Ou seja, o meu paradigma, o meu modelo de negócio, melhor dizendo, ainda era o produto impresso. E isso foi difícil para eu aceitar, que eu tinha que inverter, focar no digital e deixar o impresso em segundo plano. Mas eu não tive essa sabedoria na época, essa experiência na época. Foi um erro. Em 2017... com a crise, eu não publicava sozinho a minha revista, eu tinha parceiros, tinha anunciantes, mas com a crise eu também já estava planejando expandir meu trabalho para a Europa como palestrante e mesmo na área de produção de vídeos. Eu já tinha planejado abrir uma empresa de comunicação na Europa, então eu falei, agora é a hora, é o momento, juntar o útil com o agradável. E então me mudei em 2017 para Portugal, eu tenho dupla nacionalidade, cidadania portuguesa, me mudei para cá e publico uma revista na área de terapias naturais, distribuída gratuitamente. Estou iniciando um trabalho na área de produção de vídeos, estou voltando com as minhas palestras aqui em Portugal na área de desenvolvimento pessoal. Eu também faço um trabalho como life coach também. Mas há 1 ano e meio surgiu o convite de eu trabalhar como consultor comercial dentro da Pipedrive, que é um dos principais CRMs de vendas no mundo. É um software para gestão de vendas, um dos principais no mundo. Então, atualmente eu também desenvolvo um trabalho, dentro da Pipedrive, aqui no escritório de Lisboa, eu sou consultor comercial sênior aqui da Pipedrive, responsável pelo mercado brasileiro. 80% dos meus clientes são do Brasil, são empresários do Brasil, e os outros 20% divididos pelo resto do mundo. Eu atendo empresários da Europa, dos Estados Unidos, dou consultoria relacionada ao Pipedrive, mas 80%
eu presto consultoria da Pipedrive focado para o Brasil. Então eu tenho sentido de perto as necessidades do empresário brasileiro em também lidar com mudanças. Entender quando é o momento de você sair de uma planilha do Excel e entrar para um CRM, utilizar um CRM, modernizar o processo de vendas. Muitos dizem, Vitor, meu problema é minha equipe. São pessoas de idade, têm dificuldade para utilizar um CRM no celular, no computador, ainda estão no Excel, ainda estão no bloquinho de notas. Para isso existe treinamento, para isso existe preparo. Se você não reservar um momento agora e trabalhar isso com a tua equipe, você vai trabalhar isso lá na frente. Só que lá na frente você vai trabalhar num nível de urgência máxima. Você vai estar apagando o fogo, apagando o incêndio. E aí as coisas se complicam, porque talvez seja tarde demais. Não é nesse momento que você tem que trabalhar, mas é agora, quando você ainda tem uma folga para poder treinar a tua equipe e preparar a tua equipe para uma mudança. Fazer a tua equipe entender que está na hora de ir para um CRM, por exemplo. Isso não acontece só no Brasil. Mesmo aqui em Portugal, como consultor, eu levei há um tempo atrás, logo quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui oferecer um trabalho de consultoria para algumas editoras. Devido à minha experiência como editor-chefe durante 20 anos, eu levei minha experiência para algumas editoras aqui em Portugal que estavam passando por dificuldades. Eu fui levar um serviço de coaching executivo, levei e eu vi muita dificuldade. Eu vi, por exemplo, um empresário na área de publicação de revistas em Portugal, ele sentia a necessidade de partir para o digital, paralelo com a revista impressa. Eu expliquei para ele, aí já não foi nem coaching, aí já foi consultoria mesmo. Eu expliquei para ele como ele poderia trabalhar utilizando os recursos digitais e mesmo assim ele tinha dificuldade de dar início. Ele tinha, inclusive, eu tive um outro editor na mesma situação, com dificuldade em vender revistas, e eu expliquei para ele a necessidade de ir para o mundo digital, produzir vídeos, vender cursos, até porque a revista dele era de artesanato, era de passo a passo. Então por que não criar um vídeo passo a passo de artesanato? E eu expliquei para ele também, esse segundo editor, ele tinha estúdio na empresa dele, câmera, ele tinha todo o equipamento, luz, som. Só faltava o quê? Mobilizar a mão de obra. E eu falei, olha, eu te ajudo nisso. Eu te ajudo a montar uma equipe, dar início, faço a direção artística dos vídeos, da produção dos vídeos, coloco gente para editar e você pode então começar a trabalhar um pouco com a parte digital. Ou seja, você continua com as tuas revistas sobre artesanato também, aqui em Portugal, mas você abre terreno para cursos digitais. Você vai unir uma mídia com a outra, a impressa com a digital. E ele concordava plenamente que esse era o caminho, mas ele tinha dificuldade em iniciar o processo, em dar o primeiro passo. Porque é difícil a gente começar a mobilizar energia, mobilizar recursos para uma mudança na empresa. E ele resolveu esperar. Hoje eu já nem sei mais como está a situação dele, não acompanho mais, não é? Mas é uma pena. É uma pena porque foi mais um empresário que eu vi o quanto ele tinha dificuldade de aceitar, de mudar um paradigma. Portugal, o mundo todo, passa por uma crise no mercado editorial, impresso sobretudo. As pessoas estão deixando cada vez mais de ler revistas. E como é difícil ele mudar uma mentalidade. A mentalidade de que talvez o foco do negócio dele não é mais revista impressa. É curso digital, é mídia digital, vídeos, talvez revista em PDF. Ou seja, é importante a gente entender o quanto nós estamos presos a um modelo de negócio, a um paradigma, e quando é hora de mudar, quando é hora de expandir.
Eu não digo nem de abandonar, mas de expandir. Claro que para isso requer preparo, requer estratégia, requer plano de ação. Ou seja, quem já teve um coach, quem está acostumado com um processo de coaching, conhece muito bem isso que eu estou falando. Plano de ação, estratégia, quer dizer, eu não estou pedindo, não estou te dizendo para você mudar do dia para a noite sem a menor noção do que está fazendo. Não. Um passo de cada vez, com muita clareza, com um objetivo concreto, definido. O que você quer mudar? Qual é a tua meta para daqui 1 mês, para daqui 3 meses, 6 meses, e trabalhar essa meta de forma objetiva. Mas isso é assunto para outro vídeo, isso já estamos entrando na área de coaching, vamos deixar para lá. Meu objetivo hoje era falar um pouquinho da importância de lidarmos com mudança, aceitarmos que é hora de mudar e expandir a área de atuação da nossa empresa, ou mesmo para você que é microempresário ou profissional autônomo. Fica aí a dica, é um vídeo de improviso, sem muita produção, não tem roteiro, eu vou falando aqui conforme eu vou sentindo no coração o que eu posso passar de bom para vocês, amigos empresários, amigos e amigas profissionais. Sucesso e até o nosso próximo vídeo.